sou o Thiago Vicente, estou aqui com você hoje. Hoje é dia do livro de Gênesis e a gente está falando hoje sobre a morte no livro de Gênesis. Quero ler com você Gênesis 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bem, nós vimos essas semanas sobre o livro de Gênesis, o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, sobre a questão da serpente, a questão do diabo, e hoje nós vamos falar sobre o pecado. E aqui, no capítulo 1 de Gênesis, a gente consegue ver a criação. O capítulo 2 nós vemos em especial a criação do homem, do ser humano, e o 3 é a queda. Mas se não houvesse o capítulo 2 e não houvesse principalmente esse versículo que nós lemos, que Deus alerta o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele morreria, a morte e o pecado não poderiam entrar no mundo. Mas aí então Deus avisa, certamente morrerá. Mas no original do hebraico está escrito, morte morrerás. 2 vezes é escrito a palavra morte. E aqui Deus, muitas pessoas perguntam, e por que Deus colocou então essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Para dar ao homem a escolha de seguir a Deus ou não. Se o homem tivesse escolhido não comer da árvore do conhecimento do mal, mas comer da árvore da vida, certamente Deus iria eliminar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque quando o homem foi expulso do jardim, ele foi expulso para que ele não tivesse acesso à árvore da vida eterna e vivesse para sempre em pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é sobre a morte. A Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a gente entendeu o seguinte, o pecado é extremamente mortal. Quando o nosso pecado foi colocado sobre Jesus na cruz, ele que não tinha pecado, ele morreu, porque ele se tornou maldito. O pecado, ele sempre vai trazer a morte. O pecado, ele sempre vai nos separar de Deus. O pecado, ele sempre vai ter um fruto maligno em nossas vidas. E por isso que a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem colher, ele vai plantar. Portanto, Jesus, ele veio para morrer pelo nosso pecado, mas também para nos libertar do ciclo do pecado, porque todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado, e todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, mas na prática da justiça. Se continuamos na prática do pecado, é porque somos filhos do maligno. Portanto, nessa hora eu quero dizer, é tempo de se apegar com Deus. É tempo de viver em santidade, de viver para Deus, de viver em justiça, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E qual que é a santidade que Deus exige? A santidade perfeita, que foi feita em Cristo Jesus, e que hoje nós recebemos essa santidade pela fé, e recebemos a capacidade de poder obedecer a Deus. Nunca vamos ser perfeitos por nós mesmos, mas agora, através da nova vida, da nova criação que Deus nos torna, e através da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, e que nos capacita a vencer o pecado, eu e você podemos viver numa nova vida que Deus preparou para mim e para você. Portanto, nesse dia, assim como está escrito em Gênesis 3, a maldição sobre Adão veio por causa da desobediência, por causa do pecado. Assim disse Deus para Adão, versículo 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó retornará. O salário do pecado é a morte. Não podemos fugir disso. Portanto, hoje é dia de nos arrependermos. O arrependimento é como tomar banho. Tomamos todos os dias. A fé é uma convicção que você tem uma vez, que você guarda isso no seu coração. A fé é em Jesus que te salva, mas que ela precisa ser acompanhada do arrependimento. Portanto, o Senhor nos convida nesse dia para nos arrependermos e para orarmos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra mostra desde o princípio que
Todos os males que acontecem no mundo é por causa do pecado que entrou, por causa da desobediência à tua palavra, por causa da desobediência à tua vontade. Portanto, nesse dia, Senhor, nós confessamos a Ti o nosso pecado, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e recebemos da justiça que há em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E recebemos dele a vida que nos liberta do ciclo de pecado, que nos liberta da morte e da morte eterna. Por isso, Senhor, vem com a tua vida eterna fluir no nosso interior e nos conectar contigo, que é a vida, para que a gente não venha cair no mesmo erro de continuar pecando, porque certamente vamos colher o mal e a morte em nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. Amanhã o Greg vai estar com você, trazendo uma mensagem dos heróis da fé, às 8 horas. No domingo, às 6 horas, a gente tem o nosso encontro marcado aqui com o culto online. Um abraço e até a próxima mensagem.